Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar continuidade ao estudo de funções afins, falando sobre interseção com os eixos e zero da função. Beleza? Então, vamos à aula. Dando aí continuidade ao conteúdo de função afim, a gente vai falar sobre a interseção com os eixos e zero da função, ok? Então a gente vai entender o que é a interseção e zero. Primeiramente, interseção, ok? Então vamos lá. De modo geral, o gráfico de uma função afim cruza o eixo y no ponto em que x é igual a zero e cruza o eixo x no ponto em que y é igual a zero. Então, temos aí dois gráficos, né, de funções afins. Este aqui é crescente, a reta é crescente e essa aqui é decrescente, certo? E esse gráfico sempre cruza o eixo x e o eixo y em algum ponto. Então, quando cruza o eixo x, a gente tem y igual a zero. Então, se eu quiser saber qual é este valor aqui, em que o gráfico passa pelo eixo x, basta eu pegar a função e igualar a y igual a zero e resolver. Se eu quiser saber quem é este valor aqui, quando o gráfico toca o eixo y, então basta eu fazer na função x igual a zero e eu vou descobrir quem é este valor, ok? A mesma coisa funciona para qualquer outro tipo de gráfico, seja ele crescente ou decrescente. O importante aqui é que você saiba que as interseções você descobre as interseções de maneira que você pode fazer para x igual a zero e para y igual a zero. Okay? A gente vai trabalhar sempre com isso. Então, encontre os pontos em que o gráfico da função f de x igual a 2x menos 8 intercepta os eixos. Então, se eu quero saber quais são os pontos em que vai interceptar, então eu devo pegar a função e fazer duas coisas. Como já foi mencionado aqui, eu tenho que fazer para x igual a zero e depois eu tenho que fazer para y igual a zero e resolver. Então, vou calcular primeiro o quê? Vou calcular a interseção com o eixo x. A interseção com o eixo x, a gente faz y igual a zero. Cruza o eixo x no ponto y igual a zero. Então, se eu quero saber x, faço y igual a zero. Se eu quero saber 1, faço outro igual a zero. Então, se eu fizer y igual a zero, a nossa função, que é f de x igual a 2x menos 8, basta então eu pegar a nossa função e igualar a zero, né? O f de x é zero aqui. Então, eu vou ficar com 0 igual a isso aqui. Então, a gente fica com 0 igual a 2x menos 8. Veja que eu estou trocando todo o f de x, porque isso aqui é y, e eu estou fazendo y igual a zero. Portanto, fica 0 igual a 2x menos 8. Agora, basta resolver. Né? Passo 2x para cá, vem menos 2x igual a menos 8. E quando resolvo isso aqui, a gente encontra x igual a 4. Ok? X igual a 4. É só passar o menos 2 dividindo e vai achar x igual a 4. Então, quem é o ponto? O ponto aqui de interseção é x, 4, e o y, que a gente pegou aqui, deu 0, né? O ponto é 4 e 0. Interseção com o eixo x, 4 e 0. O y é 0. Agora, a gente vai fazer a interseção com o eixo y. A interseção com o eixo y. Interseção com o eixo y, a gente vai fazer o quê? Vai fazer x igual a 0. Então, a minha função, aonde houver x, eu substituo por 0. Vou ficar com f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 8. Então, quanto valerá meu f de 0? Meu f de 0 valerá menos 8. Qual é o ponto de interseção? X é 0 e y é menos 8, ok? Lembrando aí que sempre, né, num ponto, a gente sempre escreve o valor de x primeiro. Então, tá aí as nossas respostas. 4 e 0 e 0 e menos 8. Esses são os dois pontos de interseção, ok? Exemplo 2. A gente tem o seguinte. Construa o gráfico da função y igual a 5 menos 2x usando a interseção com os eixos. Então,
Se é para construir usando a interseção, a gente vai descobrir a interseção e, por fim, a gente faz o gráfico. Já que a interseção com os eixos vai gerar para a gente 2 pontos, então a gente poderá fazer o gráfico. Então, façamos a interseção. Primeiro, a interseção com o eixo x. Com o eixo x, a gente faz y igual a 0. Qual é o grafo da função? O grafo não, né? A função dada é y igual a 5 menos 2x. Então, no lugar do y é 0. Então, eu coloco 0 igual a 5 menos 2x e resolvo. Passo menos 2x para cá, vem 2x. 2x é igual a 5. E, portanto, x é igual a 5 sobre 2. É uma fração, né? 5 sobre 2, ou, né? A gente pode escrever isso aqui como 2,5, se a gente for dividir. Então, temos aqui a interseção. Qual é o ponto? O ponto de interseção é para x, 5 sobre 2, e para y, 0. Agora, a interseção com o eixo y. Interseção com o eixo y. Então, a gente vai fazer x igual a 0. A função é y igual a 5 menos 2x. No lugar do x, a gente coloca 0. A gente fica com 5 menos 2 vezes 0. Y vai ser menos 2 vezes 0 dá 0. A gente fica apenas com 5. Então, achado aí. Logo, o ponto de interseção é para x igual a 0, para y igual a 5. Então, os dois pontos. Então, desse modo, a gente poderá fazer o gráfico da função, né? Faz aí o plano cartesiano e marca esses dois pontos. Eixo x, eixo y. Primeiro ponto a gente já achou 5 sobre 2 e 0. 5 sobre 2 é no x, vou marcar aqui, ó, é um ponto. No valor 5 sobre 2. E o outro é 0 e 5, né? 5 no y. Vou marcar o 5 aqui, ó. Ah, professor, por que você agora não precisou medir na régua? Porque a gente está lidando apenas com um valor em cada eixo. Então, eu não preciso marcar na régua deste modo, certo? Então, temos aí os dois pontos. Basta, então, agora traçar o gráfico para a minha função, que é a reta, né? Então, este é o nosso gráfico para a função y igual a 5 menos 2x. É desse modo que eu posso fazer gráfico. Então, essa é uma terceira maneira de fazer gráfico, né? As duas primeiras a gente já aprendeu nas aulas anteriores, né? Tem o método da tabela e tem o método de fazer por meio de dois pontos, né? Dois valores que você sugere para x. Enfim. Exemplo 3. Qual é a função afim que representa o gráfico abaixo? Então, agora a gente tem uma condição contrária. Ao invés de a gente fazer o gráfico já vem feito para a gente e a gente vai fazer, né, encontrar aí qual é a função correspondente ao gráfico. Então, perceba o seguinte, ó, em todas as funções que a gente fez, aqui eu vou voltar, certo, para a gente analisar, o valor que intercepta o eixo y aqui, ó, é o mesmo valor do coeficiente independente da função, que é o coeficiente b. Então, aqui deu 5, ó, e aqui é 5, certo? Nessa função aqui, ó, o independente é menos 8, e a gente acabou achando menos 8 para a interseção do eixo y. É justamente a interseção do eixo y. Então, esse menos 8 é b. Logo, para a função do exemplo 3, a gente tem o seguinte, ó, que este valor aqui, ó, que é a interseção com o eixo y, viu? Reforce aí, a interseção com o eixo y é o valor de b da função. B é igual a 0. Lembrando que eu estou falando o valor de b na função, porque eu sei escrever a função afim na forma geral, que é f de x igual a ax mais b. F de x igual a ax mais b. Então, isso aqui é b. E esse 3 aqui é um ponto, né? A gente escreve esse ponto assim, ó, 3 para x, 0 para y. Então, esse 3 aqui é x e esse 0 aqui é y. Então, veja bem, de toda a minha função que eu tenho, que são 4 variáveis, certo? F de x é y. Então, eu tenho y igual a x mais b. Para eu poder escrever essa função, é necessário que eu ache os valores de a e os valores de b. B eu já tenho, a não.
Mas eu sei agora quem é y, quem é x e quem é b. Ó. Tenho todos os valores aqui. Dos 2 pontos eu consigo tirar todos esses valores. Então basta fazer o quê? Basta fazer uma substituição aqui e achar o valor de a. Então se y é igual a 0, eu substituo aqui, ó, a vezes o x. Quanto é x? X nesse ponto é 3. Mais o b pra gente aqui que é 6. Coloquei 0, né? Mas é 6 aqui. 6. Pronto, agora basta resolver. A vezes 3 é 3a, passa para lá, menos 3a, igual a 6. Logo, a é 6 dividido para menos 3, e, portanto, a é menos 2. Uma vez que eu já tenho a e tenho b, eu posso escrever a função. Quem é a função para a gente? Quem é a nossa função? A fim que representa esse gráfico. É a função f de x igual a ax, o a é menos 2, então a gente fica com menos 2x. Estou olhando para cá, viu, gente? Ó, aqui. Ax, o x é menos 2. O x não, desculpe, o a é menos 2, a gente fica então com menos 2x. E o b é 6, então ficamos com mais 6. Achamos então a função menos 2x mais 6 é a função que é correspondente ao gráfico. Então, lembrando aqui rapidamente, quando é dado um gráfico e pede a função, basta apenas vocês usarem as interseções com o eixo. E lembrar que a interseção com o eixo y é o valor de b da função. E a interseção com o eixo x, a gente consegue tirar dois valores, em que x é o valor que aparece aqui e y é sempre 0. Então é só substituir e resolver. Então, como eu já havia falado, né, aqui a gente vai só reforçar. Olha só, nos gráficos anteriores, ok, vou pegar aqui a folha e analisar nos gráficos anteriores, nesse e nesse aqui, a gente tem o que? A ordenada, que é y. O y do ponto em que a reta cruza o eixo y é igual ao coeficiente b, como eu já falei, certo? O valor em que se cruza o eixo y aqui é sempre o coeficiente b. Daqui deu 5, aqui é 5. E aqui é 6, então na função também é 6, como está aqui, ó, 6. Então, só para que a gente consiga reforçar aí. E, portanto, a gente pode definir o seguinte, ó. O gráfico de uma função afim cruza o eixo y no ponto de coordenadas 0 e b, é o valor de b. Então eu posso escrever sempre esse ponto toda vez que eu souber lá, quando o gráfico tocar o eixo y e eu tiver a informação de que valor é, certo? Vamos agora falar sobre o zero da função. O zero da função é simples. Lembrando que zero da função não é x igual a 0. Zero da função, como o próprio nome já diz, é o valor de x. A gente vai procurar o valor de x de modo que a função dê zero. Então vai existir sempre um valor de x em que a função afim vai dar zero, ok? Então, desse modo aqui, ó, calcular o zero da função y igual a 5x menos 3. A pergunta é, quem é x? De modo que quando eu resolver isso, vai dar zero. Então, para que eu faça, para que eu encontre, eu tenho que fazer sempre y igual a 0. Tem que fazer y igual a 0 e resolver a equação que sobrar. Então, se a minha função é essa, então eu vou trazer para cá a função y igual a 5x menos 3. E no lugar do y, eu vou substituir por 0. 0 é igual a 5x menos 3. Daí vem o nome zero da função. O zero da função vai ocorrer quando? Quando x for, basta resolver. Então aqui eu vou passar quem? O 5x para lá, ficando com menos 5x igual a menos 3. E portanto, x é igual a menos 3 dividido para menos 5. Isso vai nos dar um valor decimal. Menos com menos vai dar mais, é positivo. 3 por 5, 0,6. Então, quem é o zero da função? O zero da função é o 0,6, pois se eu pegar o 0,6 e substituir aqui na função, vai dar 0. 0,6 vezes 5 é 3, e 3 vezes 3 vai dar 0. Então, é este aqui, é o chamado zero da função, ok? Outro exemplo,
determine o zero das funções abaixo. Então, a gente vai fazer do mesmo modo, ok? Determinar o zero dessas funções é pegar a função igual a zero, ou substituir y igual a zero, dá na mesma. 0 igual a 9 menos 6x. O que a gente faz agora? Passa o menos 6x para lá, fica 6x igual a 9. Então, 6x é igual a 9 sobre 6. Dá para simplificar e, portanto, x é igual a 3 sobre 2. Simplificando por 3. Então, quem é o zero da função aqui? 3 sobre 2 é o nosso zero da função para essa primeira função. Para essa segunda função, o zero da função será igual a g de x igual a 0, igual a 12 mais 24x. Passo 24x para esse lado, a gente fica com menos 24x igual a 12. E, portanto, a gente vai ter x igual a 12 dividido para menos 24. Não dá para dividir, porém dá para simplificar. Jogo de sinal, mais com menos dá menos. Então, já sei que aqui vai ser menos. 12 e 24 é simplificável por 12. Então, 12 por 12, 1. 24 por 12, 2. X é menos 1 sobre 2. Esse aqui é o nosso zero da função. Igualmente K. Então, achados aí o zero da função, né? Reforçando, eu quero o zero da função, então basta igualar a função a zero e resolver o valor de x. Exemplo 5, nosso último exemplo. Se o zero da função f de x igual a m menos 1x mais 5 é menos 3, qual é o valor de m? Então, ele já deu aqui o zero da função, ou seja, esse valor aqui, ó, é o x, né? Porque quando a gente encontra o zero da função, é sempre o x, ó, nos exemplos anteriores. Então, aqui ele dá x. Então, a gente pode substituir o x aqui, ó, essa função, por menos 3. Outra coisa, quando a gente faz o zero, a gente substitui o g de x, né, f de x ou y, sempre por zero. Então, aqui eu vou trocar por zero e o x eu vou trocar por menos 3. Assim, vai dar para a gente achar o valor de m. Logo, a gente vai ficar com 0 igual a m menos 1, que multiplica por menos 3, que é o x, mais 5. Logo agora resolve, né? Distributivo aqui, 0 igual a menos 3m, menos com menos já mais, 3 vezes 1 dá 3, mais 5. Menos 3m vem para este lado, ficando 3m positivo, e aqui 3 mais 5 nos dá 8. E, portanto, m será 8 terços. Então, essa é a nossa resposta para a questão. m, 8 terços, para que o zero da função seja menos 3. Ok? Então, tá aí. Nossa aula sobre interseção com os eixos e zero da função afim. Então, é isso. A gente encerra o conteúdo aqui de função afim. Espero que vocês consigam resolver os exercícios propostos e até uma próxima aula.